Meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje vamos falar sobre o movimento espírita e nós. Ao iniciarmos o nosso estudo, queremos lembrar as colocações de Kardec no livro Obras Póstumas, no capítulo da Constituição do Espiritismo, onde ele relata o seguinte: durante o período de elaboração, a direção do Espiritismo teve que ser individual. Sim, individual. E era necessário que assim fosse, porque os elementos constitutivos da doutrina ainda estavam em estado de embriões e deveriam se dirigir para um centro comum com um só pensamento presidindo e coordenando, a fim de que houvesse uma unidade no conjunto e harmonia entre todas as partes. E continua Kardec: hoje que o trabalho de elaboração se acha concluído, no que concerne às questões fundamentais, a direção de individual que houve de ser no começo tem que se tornar coletiva. Por quê? Porque os princípios gerais da ciência já estavam estabelecidos, não se encontravam mais no estado embrionário, e haveria um momento que esse peso individual de uma direção excederia as forças de um homem. Ele fala ainda: porque maior garantia apresenta um conjunto de indivíduos, a cada um dos quais caiba apenas um voto, e que nada podem sem um concurso mútuo. Assim, não haveria o predomínio das ideias pessoais e da autoridade de uma única pessoa. Com estas colocações de Kardec, já começamos então a delinear o movimento espírita. Mas onde de fato começa a sua história? Todos sabemos que o nome Espiritismo foi criado por Kardec para denominar a nova doutrina. E é claro então que o movimento espírita surgiu nessa época, com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 1857. Na história do movimento, o primeiro encontro de dirigentes espíritas aconteceu em 19 de setembro de 1860, no Centro Espírita de Brotteaux, o único existente em Lyon, com a presença de Kardec, Senhor de Joux e sua esposa e outros companheiros. No Brasil, em 2 de agosto de 1873, foi criado o Grupo Confúcio, no Rio de Janeiro, tido como primeira entidade jurídica do movimento espírita, sendo o Pacto Áureo, em 5 de outubro de 1949, o principal marco histórico do movimento. Mas antes já havia a ideia de união e fraternidade? Com certeza sim. Encontramos no Antigo e no Novo Testamento várias exortações à união. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, informa que na constituição da Casa do Caminho e nos primeiros núcleos do cristianismo primitivo, havia sempre mais de um companheiro se revezando com o outro nas tarefas. O próprio Jesus não trilhou o caminho sozinho. Enfatizando a importância do trabalho em grupo, ele convoca 12 homens para serem seus discípulos no trabalho de evangelização das criaturas. Kardec, além de valorizar o trabalho em equipe, também fazia parte de a equipe do Espírito de Verdade. Muitos foram os baluartes do movimento espírita após Kardec na França, mas não podemos deixar de destacar aquele que foi conhecido como o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, que dedicou sua vida totalmente à divulgação e unificação de propósitos para a consagração da união dos espíritas. Sua sensibilidade e clareza quanto à missão da doutrina espírita oferta-nos até hoje diretrizes seguras. Aos 80 anos, com a saúde precária, porém repleto de vigor moral e senso de dever,
foi presidente do terceiro Congresso Internacional em Paris, de 6 a 13 de setembro de 1925. Leon Denis teve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira e com grandes pioneiros do espiritismo no Brasil. A partir de 1901, foi unanimemente aprovada a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da FEB, e ele passou então a responder pela representação da mesma nos conclaves espíritas levados a efeito na França e em outros países da Europa. E no Brasil, muito antes do advento do espiritismo, o próprio Ismael, no século XV, já preparava no plano espiritual a ambiência para que as sementes do Evangelho de Jesus caíssem e frutificassem em solo fértil. E assim foi que, aproximando-se a publicação de O Livro dos Espíritos, vários fatos aconteceram, antes e depois, fincando as bases fundamentais da doutrina espírita. Já desde 1818, o Círculo Homeopático, núcleo neoespiritualista, sob a direção do Mundo Invisível, projeta luz no movimento espiritualista, sendo reforçado sua importância quando da chegada, em 1840, dos médicos Bento Mir e João Vicente Martins, médicos humanitários que tinham conhecimento dos transes mediúnicos, da aplicação do magnetismo e, por intuição, traziam por lema Deus, Cristo e caridade. Os primeiros fenômenos de Hydesville em 1848 e as mesas girantes e falantes em 1853, também aqui encontraram alguns homens notáveis interessados na observação e no estudo dos nascentes fenômenos espíritas. Grupos familiares constituídos de reduzido número de pessoas desenvolvem as primeiras atividades espíritas. Em 17 de setembro de 1865 é fundado o Grupo Familiar do Espiritismo, destinado, entre outras finalidades, a de incentivar a criação de outras sociedades similares. Desde 1865 que os espiritistas brasileiros sentiam a necessidade de propagar a doutrina dos espíritos por meio da imprensa. Assim, em 1869, na Bahia, surgiu o primeiro órgão da imprensa espírita brasileira, o Eco da Além Túmulo, fundado e dirigido por Luiz Olímpio Teles de Menezes. E o Reformador, idealizado e fundado por Augusto Elias da Silva, auxiliado por alguns companheiros, passa a circular em 1883 e é um dos 4 periódicos surgidos no Rio de Janeiro que sobrevive até os dias de hoje e nunca teve interrompida a sua publicação. É muito importante lembrarmos das palavras iniciais de quando ele foi apresentado em 21 de janeiro de 1883. Abre caminho, saudando os homens do presente, que também o foram do passado e ainda hão de ser os do futuro, mais um batalhador da paz, o Reformador. O que estamos apresentando são algumas pinceladas sobre a história do movimento espírita. Muito mais existe. Lutas, sacrifícios, perseguições, desavenças, desunião, este o maior inimigo do nosso movimento. Mas também obtivemos êxitos, muitas foram as vitórias da fé e da humildade. Muitos corações unidos e amparados pelo alto perseveraram e consolidaram os primórdios da obra de Jesus. E é, a partir do passado, rico de conhecimento e aprendizado, que hoje podemos evitar os equívocos de outrora, preparando um futuro de verdadeira fraternidade.
2 fatos cabem ainda citar. O primeiro, já falado anteriormente, é sobre o grupo Confúcio, base da obra tangível e determinada de Ismael na terra brasileira. Apesar da efêmera existência como sociedade organizada, memoráveis foram os seus trabalhos, e a esse grupo, segundo o Dr. Canuto de Abreu, deve o espiritismo brasileiro 3 serviços inestimáveis: a primeira tradução das obras de Kardec, a primeira assistência homeopática gratuita e a primeira revelação do nome do guia espiritual do Brasil, Ismael. E é nesse grupo que Ismael comparece pela primeira vez por via mediúnica, revelando a missão do Brasil: cristianizar, e esclarecendo a missão dos espíritas: divulgar o Evangelho em espírito e verdade, e que onde houver essa bandeira, Deus, Cristo e caridade, ele aí estará. O segundo fato é destacar a presença firme e amorosa do Dr. Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, no processo de unificação e união dos espíritas. Chamado a assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1895, começa o trabalho de reconstrução da mesma, restabelecendo a paz, imprimindo à instituição a orientação doutrinária evangélica em todas as atividades da Casa de Ismael. Cumprida sua missão, retorna ao plano espiritual em 11 de abril de 1900 e, sem interrupção, continua até hoje o seu incansável trabalho de promover a união entre os espíritas e as instituições, bem como a unificação do movimento espírita. Ouçamos suas palavras: unificação paulatina, união imediata, trabalho incessante. Uni-vos pelo amor de Jesus. Ele é a luz, ele é o caminho. Será que já atendemos a esse chamado? Já saímos da teoria, intenção e passamos realmente para a prática, a ação? Lembrando Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que aplica as ideias espíritas, exercitando-as no dia a dia. O movimento espírita não está nas federativas, ele está aqui, com cada um de nós, na nossa casa espírita, na nossa fraternidade, na nossa gentileza para com aqueles que convivem conosco. Ele trabalha para atender às finalidades do centro espírita, unidade fundamental do movimento. Nós somos parte integrante dele. Relembremos a história do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que este ano completa 15 anos de existência. Ele é resultado de exaustivo trabalho de valorosos irmãos e é prova inegável da atuação da espiritualidade pela unificação. Com a fusão dos estados da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, em 15 de março de 1975, passamos a ter 2 federativas no novo estado. Várias foram as tentativas de unificação que não lograram êxito, mas finalmente, em 26 de março de 2006, a USERJ e a FEERJ, com seus estatutos já modificados, mudam sua razão social. A FEERJ cede sua função federativa, permanecendo com as atividades como Instituto Espírita Bezerra de Menezes, e a USERJ passa então a ser o CERJ, o único responsável pela condução das atividades federativas no Estado. E hoje temos a prova que o movimento é feito por nós, unidos e fraternos através da internet,
sem a presença física no grupo espírita Ivone Pereira, mas com todas as atividades realizadas online, com postagens no Facebook, WhatsApp e YouTube. O que importa é o pensamento e não a estrutura física da casa espírita. O mais importante é o exercício da fraternidade entre nós, sem interrupção do estudo da doutrina, além de estarmos tendo a oportunidade da sua divulgação e de levar o consolo a todos os necessitados. Não vamos definir doutrina espírita e nem movimento espírita, porque todos já temos bem entranhados em nós estes conceitos. Cabe apenas reforçar a diferença entre eles. A doutrina espírita é única, é intocável, é a terceira revelação ditada pelos espíritos e codificada por Allan Kardec. É o Evangelho de Jesus redivivo. E o movimento espírita é feito por nós, espíritas ainda imperfeitos, em processo de transformação moral, a caminho da evolução, enxergando talvez pela primeira vez o difícil caminho que se nos apresenta, mas ao mesmo tempo é doce ouvir o chamado do nosso mestre que disse: nenhuma ovelha se perderá. Resta-nos então seguir essa voz, atendendo o seu chamado e principalmente fazendo reverência àqueles que nos precederam, não deixando que se percam suas lutas, seu trabalho. Sabendo que muito mais temos para falar e para fazer, vamos encerrar esse estudo com as palavras do Espírito de Verdade, no capítulo 20, item 5, os obreiros do Senhor do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Paz, muita paz.